Deixa gravar neste computador. Pode ser. Ok. Então vamos começando. Se o Pedro, entretanto, chegar, ele junta-se à reunião e pode sempre apanhar o resto na gravação. Nós hoje temos um assunto que encerra de alguma forma um primeiro bloco de matéria que é importante para os vossos trabalhos práticos, porque encerra, portanto, porque aborda o último dos tópicos que é necessário para vocês terem assim o básico da componente teórica para interpretar aqueles padrões, para poderem fazer hipóteses que estejam um bocadinho mais bem informadas em termos científicos e depois, claro, depois a partir daí poderem prever as hipóteses e fazerem as previsões e fazerem os testes. Era o que eu queria dizer. E a aula de hoje é sobre competição e sucessão. Portanto, nós começámos com os fatores físicos, não é? Portanto, na zona intertidal, os fatores da maré e do hidrodinamismo, das diferenças, inclusivamente, entre o meio marinho e o meio terrestre, para a gente perceber os problemas que os organismos marinhos têm em viver num ambiente tão diferente do ambiente marinho. E depois passámos para a predação, e inclusivamente tivemos um grupo de colegas a falar sobre a predação. Vai haver um outro artigo mais adiante sobre a competição também e a sucessão, que é o tema da aula de hoje. Mas antes disso vamos ter um teste. Portanto, na próxima aula temos um teste. Okay? No final agora da aula vamos falar um bocadinho melhor desse teste, mas de facto, agora com o assunto de hoje, que é a competição e a sucessão, nós vamos ficar com o panorama completo. Okay? Fatores físicos, fatores biológicos, dos quais os principais são a predação e a competição. Eu vou partilhar a apresentação, que vocês podem também ir seguindo nos vossos computadores. Onde é que ela está? Está aqui. Ok, já devem estar a ver a apresentação. Esta apresentação, como vocês veem aí, é sobre a competição, perdão, desculpa, é sobre a competição e a sucessão. E isto porque a sucessão ecológica tem muito a ver com a competição. E por isso, embora sejam, na bibliografia, são dois capítulos diferentes, aqui faz sentido tratá-los ao mesmo tempo. Bom, vamos começar. Portanto, a ideia da aula de hoje é definir o que é a competição em termos gerais. Depois, falar também da competição, dos dois tipos de competição, a competição intraespecífica, ou seja, a competição entre os indivíduos da mesma espécie, e a competição interespecífica entre indivíduos de espécies diferentes, que essa é mais importante em termos ecológicos, a competição entre as espécies. E depois a última parte é mesmo sobre a sucessão. Bom, enquanto que na competição há um indivíduo que é beneficiado e um indivíduo que é prejudicado. Okay? Normalmente isso traduz-se para uma espécie que é beneficiada, que é do predador, enfim, uma população que é beneficiada, a do predador, e uma população que é prejudicada, a das presas. Na competição, a competição é uma interação biológica em que ambas as entidades são prejudicadas. Portanto, na competição, não há uma população beneficiada e outra prejudicada, são ambas prejudicadas. Okay? Às vezes em graus diferentes, e é normalmente em graus diferentes, portanto há uma espécie que é um competidor mais forte e que é menos prejudicada do que um competidor mais fraco, mas o que é certo é que a ideia é que uma população é sempre beneficiada se não tiver competição. E, portanto, qualquer fenómeno de competição diminui a fitness, portanto, diminui ou os efetivos populacionais ou
a taxa de crescimento da população, ou aumenta a taxa de mortalidade, ou diminui a taxa de natalidade. Há sempre qualquer prejuízo para ambas as espécies que estão envolvidas numa competição. Esse é o primeiro ponto, que aqui no slide é o segundo. O primeiro ponto do slide é de que o que define competição é haver um recurso que é de uso comum e de que existe uma quantidade limitada. Okay? Portanto, para haver competição é preciso que duas populações ou dois indivíduos necessitem do mesmo recurso e esse recurso não chegue para os dois. Okay? Sei lá, por exemplo, nós ainda não chegámos à fase em que competimos pelo ar que se respira. Okay? O ar que se respira chega para toda a gente e, portanto, não há competição pelo ar respirável. Mas há competição por muitas outras coisas. Não é? E, portanto, nós vamos ver que há competição pelo espaço, há competição pelo alimento e, portanto, o que marca sempre a competição é que há um determinado recurso que é de uso comum e que não chega para todos os indivíduos que o querem utilizar. Pronto. Quando essa competição acontece entre dois indivíduos da mesma espécie, é a competição intraespecífica, que estão a ver aqui neste slide, e os efeitos são basicamente estes dois, ou seja, a população tem um crescimento reduzido, portanto estamos aqui a falar ao nível da população da redução da taxa de natalidade e de um aumento da taxa de mortalidade. Basicamente, os efeitos, quer seja uma competição pelo alimento, quer seja uma competição por outro fator qualquer, traduz-se sempre nestes dois fatores, ou uma diminuição da taxa de natalidade, ou um aumento, da taxa de mortalidade. São as duas coisas. E vocês na bibliografia de referência têm alguns exemplos, por exemplo, aqui, exemplos experimentais. Neste caso que nós estamos a ver aqui, foi uma experiência feita com fucos cerratos em que se alterou experimentalmente a densidade desta espécie. Portanto, basicamente, eles constituíram populações com baixa densidade, com alta densidade e com uma densidade média. E aquilo que eles viram é que a sobrevivência era maior nos casos em que a densidade era mais baixa e depois, à medida que a densidade ia aumentando, a sobrevivência dos pés de focos que eles lá puseram ia diminuindo. O que é interessante é que eles depois, claro, nesta experiência fazem a experiência a diferentes temperaturas e fazem a experiência também com diferentes concentrações de nutrientes. Já agora, este gráfico é interessante para chamar a atenção para um fator que vocês podem querer anotar, que é muitas vezes designado pelo paradoxo do enriquecimento, o enrichment paradox, que é a ideia de que quando existe um aumento dos nutrientes, okay? Seja, por exemplo, no caso dos animais, um aumento da alimentação, ou neste caso das plantas, um aumento de nutrientes abióticos, portanto aqui as barras a cor azul claro são experiências feitas com água do mar, por isso simplesmente, as barras feitas a azul escuro são de água do mar enriquecida com nutrientes. E o que é interessante é como aparece aqui um resultado que é contra-intuitivo se nós olharmos para as temperaturas mais elevadas, portanto para o gráfico do lado esquerdo. Nós vemos que a sobrevivência das plantas em maior densidade, nos plots, nos sítios em que havia muitas plantas de fucos cerratos, a sobrevivência era pior quando a água do mar era enriquecida com nutrientes. O que é uma coisa que é um paradoxo, por isso é que ele se chama o paradoxo do enriquecimento. É um paradoxo porque nós pensaríamos, bom, se há mais nutrientes, as plantas terão uma melhor sobrevivência e, portanto,
o ter mais nutrientes até permitiria que as plantas sobrevivessem melhor, apesar de estarem mais apertadas. Okay? De facto, o que acontece é que, neste caso, o facto de haver mais nutrientes faz com que as espécies, perdão, os indivíduos que estão melhor adaptados tenham um crescimento ainda melhor do que os indivíduos menos adaptados, ou seja, os indivíduos mais bem adaptados aproveitam melhor os nutrientes e conseguem, neste caso, ensombrar, neste caso conseguem crescer mais depressa e fazer sombra aos outros que são competidores inferiores e, portanto, numa situação em que há mais nutrientes, os competidores superiores têm um efeito mais negativo sobre os competidores inferiores. Pronto, e isso acontece em muitas outras situações ecológicas. Okay. Neste outro slide, estamos também a falar de, portanto, já não estamos a falar de sobrevivência, aqui estamos a falar do outro efeito, que é o efeito no próprio crescimento. E estas foram experiências que foram feitas com anfípodes e em que se verificou que o comprimento dos anfípodes diminuía, o comprimento diminuía, perdão, o comprimento não diminuía, o comprimento era menor nas situações em que os animais estavam mais em populações mais densas. Okay? Portanto, e qualquer um destes gráficos mostra isto. O gráfico da esquerda mostra que o crescimento, portanto, o aumento de tamanho, é uma função inversa da densidade. Quando num sistema experimental se põe mais anfípodes, eles crescem mais devagar, okay? Há menos comida. Mas o gráfico da direita, por sua vez, mostra situações em que a quantidade de comida foi modificada e aí vemos que, para além do efeito da densidade também, e portanto aí vemos que os animais com um aumento da quantidade de nutrientes crescem mais. Evidentemente aqui já é um bocado diferente, já é uma situação diferente do fucus. Aqui, se dá mais comida, eles crescem mais, mas em qualquer situação, quanto mais anfípodes estiverem num determinado sítio, menos eles crescem. Pronto. Portanto, isto é são simplesmente exemplos para ilustrar isto. Agora, quando a competição... desculpem, agora varrei-se, deixem-me cá ver o slide seguinte. Ok. Como é que os indivíduos procuram diminuir esta competição intraespecífica? Bem, uma das formas é a da migração, ou seja, os indivíduos mudam de sítio e são famosas, talvez vocês já tenham ouvido falar, das migrações dos lemmings, que embora seja um pouco fantasia, mas a ideia que acontece também é que as populações, quando atingem uma dimensão de tal ordem que a competição entre os indivíduos é muito grande, uma das mecanismos de adaptação é os animais, se forem animais, claro, migrarem à procura de sítios onde haja mais comida, onde haja mais espaço. A situação que se está a passar em África, por exemplo, em muitos países da África com invasões de gafanhotos, tem a ver com isto. Portanto, há por uma razão qualquer, há anos em que a população de gafanhotos explode, portanto há demasiados animais para a comida que está disponível e então esses animais movem-se em grandes grupos à procura de outros sítios onde se possam alimentar. Outra possibilidade também é de alterar o seu próprio regime alimentar. Este gráfico que está aqui é um gráfico um bocado complicado de entender, mas pretendo mostrar que bom, é preciso fazer um bocadinho de história para se compreender isto. Aí em cima vocês têm um ouriço de areia. Eu não sei se alguém aqui faz mergulho ou se, mesmo às vezes em certos sítios na zona intertidal, se vê estes ouriços de areia. Os ouriços da areia vivem normalmente enterrados, portanto, normalmente não se vêem.
São animais, mas no entanto, sendo ouriços do mar, eles são ou herbívoros ou detritívoros e, portanto, eles são animais noturnos. Durante o dia estão enterrados na areia para se defenderem dos predadores, à noite saem da areia e andam por cima da areia ou comendo detritos ou algas ou fanerogâmicas, portanto, ou ervas do mar que existem ali à volta. Ora bem, o que está neste gráfico é que eles têm uma outra, estes ouriços têm uma outra forma de se alimentarem, que é a de manterem-se enterrados na areia ou semi-enterrados na areia, levantarem a concha, portanto, colocarem-se quase em ângulo reto em relação à areia e esperar que, de modo a poder interceptar as correntes que passam junto ao fundo e que lhes levam comida. E, portanto, o que isto aqui mostra é que a percentagem de ouriços do mar que adota essa posição, não é horizontal, mas vertical, mas quase, essa percentagem aumenta quando a densidade é maior. Aquilo que nós temos aqui é o inverso, portanto, ou seja, aquilo que nós temos aqui é a percentagem de ouriços que estão deitados na posição, digamos, normal, quando a densidade aumenta. Quando a densidade aumenta, a percentagem de ouriços com essa postura normal diminui. Pronto. Portanto, ou seja, claramente, os animais, como não conseguem encontrar comida suficiente no seu modo de alimentação normal, um número cada vez maior deles procura adotar uma outra estratégia alimentar. Agora, qual é o resultado desta competição intraespecífica? Bem, o resultado, pelo menos teoricamente, é o de fazer a população estabilizar em torno de uma dita capacidade de sustento. Talvez vocês já tenham visto isso numa cadeira anterior de ecologia geral ou de dinâmica populacional. Eu não vou entrar nos detalhes disto, mas muito rapidamente um conceito que talvez vocês já tenham, e se não tenham é importante que tenham, é de que todas as populações vivas, todas as populações biológicas têm uma capacidade inata para crescer exponencialmente. Okay? Todas, porque a ideia básica é simples, quer dizer, todas as espécies têm capacidade de produzir mais do que dois descendentes, portanto, cada indivíduo tem a capacidade de produzir mais do que os dois descendentes, se a gente estiver aqui a assumir uma reprodução sexuada, para que a população se mantenha estável, e imaginando que há um macho e uma fêmea, as fêmeas têm que produzir dois indivíduos durante a sua vida para que a população se estabilize. Ora, a grande maior parte das espécies, incluindo a nossa, cada fêmea tem capacidade para produzir mais do que dois indivíduos durante o seu ciclo de vida. E, portanto, isso faz com que a população cresça. E cresça exponencialmente, porque, claro, na geração seguinte, cada um dos indivíduos, por sua vez, produzirá mais do que dois, e, portanto, a população... Isto é um facto biológico. Todas as populações têm uma tendência para crescer exponencialmente. Agora, também é lógico, imagino eu para nós todos, que não somos economistas, também é lógico que o crescimento infinito, num mundo limitado, não é possível. Okay? Só há uma frase célebre de que quem acredita num crescimento ilimitado num mundo finito ou é maluco ou é economista. E, portanto, nós seguramente não somos economistas, e eu quero crer que não somos malucos, sabemos que a certa altura alguma coisa tem que inibir o crescimento das populações, neste caso. E um dos fatores que entra aí é o fator da própria competição intraespecífica, portanto, a competição entre os indivíduos daquela espécie. Portanto, este gráfico que aqui está é uma adaptação do gráfico anterior, procura ser um pouco mais realista e, portanto, e mostra que numa população
mesmo uma população que, vamos imaginar, coloniza pela primeira vez um determinado sítio. Olha, por exemplo, aquela espécie dos forcos, aquela espécie de bivalves que vocês viram na saída de campo que nós fizemos. Aqueles forcos chegaram aos Açores há muito pouco tempo. Se alguém estivesse a contar, o que iria ver era uma curva como esta aqui do lado esquerdo, ou seja, iria haver uma fase de crescimento exponencial. Eles começaram em Santa Maria, já estão em São Miguel, eventualmente já estão nas outras ilhas, ou irão expandir-se para as outras ilhas, e portanto, se alguém estivesse a contar, durante os próximos anos, ia ver este forcos a crescer exponencialmente, a população de forcos dos Açores a crescer exponencialmente. É evidente que, não podendo este crescimento continuar indefinidamente, o que vai acontecer é que a uma certa altura a população vai estabilizar. Okay? Questões de alimento, questões de espaço, a própria... Portanto, isso não são coisas que dizem a respeito à própria espécie, mas depois poderíamos invocar aqui suscetibilidade às doenças, parasitismo, predação, etc. Mas mesmo sem invocar fatores externos, muitas populações têm a capacidade de se autoestabilizar devido a fenómenos de competição uns com os outros. Okay? A mortalidade aumenta, a natalidade diminui e a população tende para uma população mais ou menos estável em torno de uma coisa que é designada pela carrying capacity, ou capacidade de sustento. Ok? Se tiverem alguma questão que não percebam, alguma coisa que queiram que eu esclareça melhor, digam, se faz favor, que eu nem sequer estou a ver muito bem para ter aqui esta janela minimizada. E também ninguém está com a câmara ligada, por isso. Portanto, vocês liguem o som e digam. Bom, este é o que diz respeito à competição entre indivíduos da mesma espécie. Agora, aquilo que nos interessa, sobretudo do ponto de vista daqui da ecologia e até do vosso trabalho, é a competição entre indivíduos de espécies diferentes. Okay? E para nós compreendermos isso, temos que compreender o conceito de nicho ecológico. Okay? E isto implica um bocadinho de fazer aqui um parênteses sobre o que é isto do nicho ecológico. Bem, o conceito de nicho ecológico tem-se vindo a alterar ao longo do tempo, okay? E há as principais definições do nicho ecológico atribuídas a estes autores que aqui estão. Sei lá, para a versão inicial do Grinnell era de que o nicho ecológico era a área que o organismo ocupava no habitat. Portanto, era uma visão geográfica, digamos assim, do nicho ecológico. A definição do Elton, que é provavelmente a definição que vocês terão na cabeça se tiverem alguma disciplina de ecologia aí para trás, é de que o nicho ecológico é o papel da espécie na comunidade. Okay? Sei lá, por exemplo, o nicho ecológico pode ser predador, ou predador de lapas, ou predador de lapas como tais, ou comedor de filmes bacterianos, como as litorinas, ou comedor de algas, como as lapas. Okay? Portanto, a ideia é de que esta ideia eltoniana do nicho ecológico é de que o nicho ecológico é o papel que a espécie desempenha na comunidade. O problema com qualquer uma destas definições é que elas são difíceis de quantificar e de trabalhar depois em termos ecológicos. E, portanto, hoje, um conceito operacional de nicho ecológico é este que está aqui nesta imagem, que não tem assim grande qualidade, mas pronto. Que é a ideia de que, como é que se chega a esta imagem? Há uma ideia de, portanto, não sei se é intuitivo, mas vocês conseguem perceber com um exemplo que cada espécie tem um ótimo ambiental. Para qualquer variável ambiental, qualquer espécie tem as condições desse parâmetro do ambiente que são perfeitas, condições que são menos do que perfeitas, mas que ainda permitem a existência da espécie, e condições em que a espécie não pode existir. Okay? Vamos pensar no nosso caso,
e na temperatura. Okay? Portanto, nós temos uma faixa de temperaturas em que estamos à vontade, okay? Podemos estar de calção, t-shirt, sem problema nenhum. Depois, quando a temperatura começa a subir muito, o calor começa a ser desconfortável e, a partir de uma certa altura, o calor pode chegar a ser letal para as pessoas. E, portanto, esse é um dos grandes problemas com as alterações climáticas, é que nós já estamos a atingir temperaturas, em sítios habitados, estamos a atingir temperaturas de 50 graus centígrados e mais. E, portanto, isso é uma temperatura absolutamente letal. Nós temos mecanismos, nós somos animais de sangue quente, temos mecanismos para eliminar o calor que produzimos, mas isso depende de um balanço térmico com o exterior, e se a temperatura exterior for muito elevada, nós sobreaquecemos e morremos por causa disso. E a mesma coisa, ou enfim, uma coisa semelhante acontece no outro extremo. Portanto, quando a temperatura começa a baixar, nós começamos a sentir-nos desconfortáveis, começamos a ter frio, e então, como somos animais, como temos uma civilização, então nós vamos buscar uma camisola, depois vamos buscar 2 camisolas, depois vamos buscar 3 camisolas, metemos-nos dentro de casa, ligamos o aquecedor, etc. Mas o que é certo é que também portanto, também é fácil de perceber que há de haver temperaturas tão baixas que são incompatíveis com a vida humana. Pronto. E a ideia é que nós podemos então pensar num grande número de parâmetros desses, e para cada um deles haverá uma coisa deste género. Por exemplo, o que está aqui neste boneco é um diagrama para uma espécie em 2 dimensões, em que há 2 recursos, o recurso 1 e o recurso 2. O recurso 1 pode ser a temperatura, o recurso 2 pode ser a umidade, pode ser outra coisa qualquer, mas em que nós temos ali um espaço dentro que varia em função da quantidade do recurso 1 e da quantidade do recurso 2, no qual a espécie pode coexistir. Okay? A espécie tem limites para o recurso 1, tem limites para o recurso 2, e, portanto, nós podemos traçar aquele diagrama que ali está. Mas nada nos impede de acrescentar outros recursos, outros parâmetros, e, de facto, a espécie vive num espaço com muitos parâmetros. E, portanto, nós podemos pensar nisto em 3 dimensões, em 4 dimensões, em N dimensões. E esse é que é o conceito de Hutchinson de nicho ecológico, é um hiperespaço onde aquela espécie pode ocorrer. Okay? Portanto, normalmente isto é simplificado assim em 2 dimensões, mas o que vocês têm sempre a pensar é que isto é um proxy, portanto, que isto é uma simplificação de uma realidade que é ter um hipervolume. A espécie pode, para um conjunto muito grande de parâmetros, ela tem determinadas preferências, e é nessa nuvem de parâmetros que se pode definir o seu nicho ecológico. Okay? Agora, a questão é que outras espécies podem ter nichos ecológicos que se sobrepõem com a nossa espécie. E então aí temos a diferença entre o nicho fundamental, que foi aquilo que eu acabei de ver, ou seja, o nicho fundamental são todas as condições, é o tal espaço multidimensional onde a espécie pode existir. Mas o que acontece é que, se em partes desse nicho existirem outras espécies, okay, vai haver competição. Okay? A espécie 1 vai competir com a espécie 2, vai competir com a espécie 3, porque elas têm o seu nicho fundamental também que se sobrepõe ao nicho da espécie 1. Okay? E então nós podemos falar aqui de nicho realizado. Ou seja, a espécie 1, embora pudesse estar distribuída em toda aquela mancha cor de laranja que nós tínhamos posto ali, uma vez que existe a espécie 2, que é um competidor mais forte naquela zona azul, e existe a espécie 3, que é um competidor mais forte naquela zona verde, a espécie 1 fica restrita àquela pequena mancha, a uma pequena parte do seu nicho fundamental. Se não houvesse a espécie 2 e a espécie 3, a espécie estaria naquele espaço ambiental
muito mais distribuída do que está atualmente. Okay? Pronto. O que é que... Deixa-me só ver. Ok. O que é que... Esta é uma outra forma de olhar para a mesma coisa, mas acrescentando mais aqui algumas variáveis. A primeira é de que há duas funções, há dois tipos de parâmetros que são importantes. Uma são as questões abióticas, outras são as questões bióticas. Okay? Portanto, uma espécie pode não conseguir, tem um nicho abiótico de temperatura, de umidade, de salinidade, do que for, de luz, onde pode viver, e depois tem um conjunto de interações bióticas que a limitam de alguma forma, como a gente acabou de ver. Okay? De modo que a espécie, esta espécie existirá num sítio onde ela não só possa viver porque tem condições físicas para isso, mas também possa viver por não ser impedida de estar ali por interações com outras espécies. E finalmente há um terceiro elemento aqui nisto, que é a espécie ser capaz de lá chegar, que é a questão do nicho ser acessível. Portanto, este diagrama pretende complementar aquele outro que nós vimos atrás, acrescentando estas duas questões, ou seja, por um lado, separando o nicho nas componentes abióticas e nas componentes bióticas, e depois também acrescentando esta terceira, que é a da acessibilidade. Para compreendermos isto, eu volto ao exemplo do Forcus, daquele gastrópode. Aquele gastrópode, obviamente, pode viver nos Açores. Okay? Portanto, tem cá as condições de temperatura e de salinidade, etc., que ele gosta, portanto, tem cá o seu nicho abiótico. O facto de nós o vermos significa que, embora possa haver interações bióticas, não são suficientes para o excluir, mas o que é certo é que durante muitos anos essa espécie não estava cá, e não estava cá simplesmente porque não tinha cá chegado. Okay? De modo que outra coisa importante é que um determinado sítio pode ter um nicho ecológico disponível, mas esse nicho ecológico não ser concretizado, porque a espécie não conseguiu lá chegar, por isso. Ok? Pronto. O resultado disto tem que ser entendido também em termos evolutivos, porque assim como dentro da mesma espécie os indivíduos têm uma pressão seletiva para tentarem reduzir a competição, também entre espécies acontece a mesma coisa. E, portanto, a competição é um fator importante de divergência evolutiva. Okay? Aliás, o conceito base que explica isto é o conceito da exclusão competitiva. E o conceito diz que duas espécies não podem ter exatamente o mesmo nicho ecológico. Okay? E isto porque, e no caso teórico, em que duas espécies tenham exatamente o mesmo nicho ecológico, haverá seguramente alguma diferença entre elas, por mais pequena que seja, que fará com que uma seja um competidor mais superior à outra. E, portanto, se duas espécies tiverem exatamente o mesmo nicho ecológico, uma delas fatalmente será competitivamente superior e elimina a outra. Okay? E, portanto, evolutivamente, a coexistência das espécies explica-se porque elas procuram nichos ecológicos em que tenham menos competição. Okay? E aqui, por exemplo, este gráfico que vocês aqui veem é uma ilustração disso. Okay? O que é que nós temos aqui? Temos várias espécies do mesmo género. Okay? Portanto, isto são peixes tropicais, portanto é um género de peixes tropicais,
E o que nós vemos aqui são as várias espécies e a sua distribuição em diferentes habitats. Okay? O Querodon rubescens é uma espécie que só se encontra nos recifes, nos canais de entrada no Recife. Okay? Que é esse azulinho, que o gráfico, a barra que está mais à esquerda de todas, essa espécie só se encontra aí. Existe o Querodon cauteroma, é a espécie mais, que é aquele que está ali no desenho, é a espécie mesmo assim mais distribuída, mas ela também aparece nesses canais de entrada no Recife, mas em muito baixa densidade. Aí a espécie que é observada é o Querodon rubescens. Okay? Mas depois também, portanto, mas vemos que as várias espécies se distribuem com diferentes densidades nos diferentes habitats tropicais do Recife, não é? Portanto, do Recife de Coral. Na zona sei lá, Esquerodon cephalotes, encontra-se sobretudo nas zonas da seagrass, portanto das ervas, das fanerogâmicas marinhas, das ervas marinhas. O Querodon cyanodus ocorre sobretudo nas zonas rochosas, okay? E por aí fora. Podemos imaginar que quando este género evoluiu, ele terá evoluído a partir de um ancestral comum, obviamente, portanto, se todas essas espécies pertencem a este género, quer dizer que elas têm todos o mesmo antepassado comum, e o que terá aqui a acontecer é que esse antepassado comum, inicialmente para evitar a competição intraespecífica, os animais foram procurando sítios diferentes para viver, portanto, a tal questão da migração, foram modificando os seus hábitos alimentares e essa adaptação que começou dentro da espécie, depois acabou por se transformar em espécies diferentes. E o que nós vemos hoje, se calhar hoje não vemos muita competição, porque a competição já ocorreu no passado. Okay? É uma ideia engraçada. E podemos ver isso noutras espécies. Por exemplo, este artigo é uma ilustração do estudo da distribuição de 3 espécies de cetáceos que se alimentam de lulas. E o que nós vemos é que a distribuição destas 3 espécies, dos cachalotes, das baleias piloto e dos golfinhos de riço, é bastante diferente. Okay? E essa é também uma forma que as espécies têm de reduzir a competição. Okay? Provavelmente, neste caso, estamos aqui a falar de uma competição, daquilo que os ingleses chamam o Ghost of Competitions Past, ou seja, o fantasma de competições do passado. Hoje, as espécies, cada uma tem o seu nicho ecológico separado, mas talvez no passado o que tenha levado a estes nichos ecológicos diferentes tenha sido a competição pelo mesmo recurso, as lulas. Ok, e acho que tenho aqui mais um. Claro, e este exemplo já falámos dele. O exemplo da competição entre as cracas. Ok, então, agora, há alguma questão alguma coisa que tenha ficado menos clara neste resumo muito breve da competição? Pelo menos para mim, para já não. Olá Pedro, viva. Olá, tudo bem? Ok, então, agora vamos passar para uma aplicação disto na ecologia, que é o conceito de sucessão ecológica. Eu pus aqui um videozinho, que não vamos ver agora, porque são 10 minutos, mas um videozinho muito interessante sobre a sucessão ecológica. Portanto, se vocês depois tiverem 10 minutos, vejam, porque é mesmo... Eu, por acaso, gosto muito. Este é um tipo que tem muitas aulas sobre tudo e mais alguma coisa e não só explica as coisas bem, como obviamente se dá ao trabalho de preparar muito bem as apresentações que faz e, portanto, dá exemplos muito, muito ilustrativos e torna as aulas bastante cativantes. E, portanto, quando tiverem um bocadinho, vejam aquele vídeo que eu seguramente expliquei isto melhor do que eu. Mas, então,
qual é a ideia da sucessão ecológica? A ideia é de que as comunidades variam ao longo do tempo. A partir de uma situação, se nós pensarmos numa situação nova, por exemplo, há uma evolução das comunidades ao longo do tempo até que elas chegam a uma altura em que estão em equilíbrio. Okay? E, portanto, se não houvessem perturbações de qualidade nenhuma, nós veríamos as comunidades sempre estáticas. Okay? E na prática isso não acontece, ou seja, quando nós olhamos para as comunidades, nós vemos variações, ou seja, nós vamos a um sítio e temos um determinado tipo de organismos com determinadas abundâncias e vamos um bocadinho mais ao lado, temos no mesmo ambiente, temos uma comunidade um pouco diferente, etc, etc. E o que explica essas variações é este conceito de sucessão e a ideia de que, teoricamente, as comunidades tenderão para um clímax, para uma comunidade clímax, que está aqui em baixo neste gráfico, neste diagrama que aqui temos a chamada comunidade clímax, que é a comunidade que será a comunidade estável, em que todos os indivíduos estão adaptados àquele sítio, em que todos os nichos ecológicos já encaixaram uns nos outros e, portanto, a comunidade já dali não mexe. Okay? E, portanto, se não houver perturbações, a comunidade mantém-se neste estado. Agora, o que acontece é que há perturbações. Fatalmente, há perturbações. Estas perturbações podem ser maiores ou menores, podem ser únicas ou podem ser cíclicas ou crónicas. Okay? E então, seja como for, o que acontece é que uma perturbação faz sempre com que a comunidade se afaste desse estado de clímax e depois tenda a voltar para ele através de uma série de etapas, que são estes estágios serais. Okay? Portanto, claro, portanto, depois haverão diferentes fases, okay, nesta sucessão e, portanto, quanto mais perturbadora for a catástrofe, mais para trás a comunidade é empurrada e, eventualmente, mais tempo ela demora até voltar à situação clímax. Okay? Às vezes, não volta. Okay? E, portanto, temos aqui o diagrama do lado esquerdo em que apresenta perturbações crónicas. Okay? Quando há estas perturbações crónicas, o sistema nunca chega à comunidade clímax porque, entretanto, antes de lá chegar, a perturbação surge de novo. Okay? Vocês já viram uma comunidade destas? Vocês já viram uma comunidade destas e muitos de vocês vão falar sobre ela, que é aquela comunidade da uva. Aquela camada verde que nós vimos quando fomos fazer a nossa aula é uma camada que só surge, uma faixa, que só surge no inverno. Okay? Portanto, no inverno os dias estão nublados, portanto há pouca insolação e, portanto, há pouco impacto do sol nos organismos que ficam expostos na maré baixa. Por outro lado, também chove, ou mesmo que não chova, há umidade no ar e nas rochas e, portanto, a água evapora mais dificilmente e, portanto, no inverno há condições para os esporos daquelas espécies de uva germinarem naquela zona mais alta da rocha. Okay? Depois, à medida que vamos para a primavera e vamos para o verão, os dias vão ficando cada vez mais quentes, a temperatura vai subindo, os momentos de sol descoberto vão aumentando e, portanto, aquelas algas vão secando cada vez mais e, portanto, vão morrendo.
Nós, quando lá fomos, vimos um bocadinho disso naquelas zonas mais altas, mas se vocês fossem, não sei se já foram, se já olharam, alguém já foi espreitar outra vez aquela zona onde estivemos a trabalhar? Eu pessoalmente não posso ir por causa do cerco. Eu já Pois, foi grande. pois, exatamente. Eu também não fui ainda. Mas pronto, mas se não for este ano, hão de reparar nisso. É uma daquelas coisas que uma pessoa depois, quando vai, depois de sabendo e se lembrar disso, quando vai ao calhau, vai olhando. E portanto, basta verem agora, no verão, se tudo correr bem, no verão já havemos de poder sair de casa e ir para o calhau e essas coisas. Vocês vão de ver que aquela manta verde pura e simplesmente desapareceu. Okay? Ali temos uma situação destas de perturbação crónica, ou seja, portanto, de inverno aquilo tem condições, estabelecem-se lá espécies pioneiras, aquelas algas, eu tenho usado muito esse termo, aquelas algas verdes são espécies pioneiras, portanto estabelecem-se ali espécies pioneiras que ficam ali uns meses, e elas são pioneiras porque elas crescem em qualquer lado, crescem rapidamente, e portanto qualquer sítio em que, mesmo que momentaneamente, mesmo por questão de uma semana ou 15 dias, tenha condições para as algas não morrerem quando a maré baixa, elas crescem ali. Okay? Mas, portanto, não conseguem, a comunidade não evolui porque logo a seguir vem o calor, aquilo morre tudo e no ano seguinte volta outra vez. Okay? E, portanto, esperem alguma coisa. Pessoal, tem uma dúvida aí nesse gráfico, aí nessa imagem. Sim. Aquilo que catastrophic disturbances, isso pode ser eventos de extinção, pode ser considerado isso também. Sim, naquele vídeo eles começam precisamente por aí, por falar E se isso acontecer, não pode, essa comunidade não pode retroceder até ao princípio, a New Land? Sim, exatamente, claro. Aliás, portanto, catástrofes destas, perturbações catastróficas dessas acontecem nos Açores com frequência, sei lá, erupções, por exemplo, quando há aquela zona onde nós estamos, onde nós estivemos a trabalhar, é uma escoada lávica, portanto aquilo foi um manto de lava em lava, não ia dizer lava em ebulição, mas não é, portanto, rocha derretida que entrou pelo mar dentro, ok? Portanto, nessa altura, aquilo que está aí em cima, o primeiro estágio, New Land, ok? E aposto que assim que aquilo arrefeceu, as primeiras algas que cresceram ali em cima eram algas verdes. E, portanto, numa primeira fase, aquilo cresceram algas verdes e depois depois com o tempo, começou-se a gerar, agora sim, um processo de competição entre as algas verdes e as algas vermelhas. Okay? As algas verdes são pioneiras porque chegam muito rapidamente, seja onde for, mas são menos, mas são competidoras mais fracas a longo prazo. E, portanto, quando as coralinas, por exemplo, chegam a um sítio, elas agarram-se no fundo, começam a cobrir o fundo e excluem as algas verdes. Nós não vemos, mas as algas produzem substâncias herbicidas. As algas produzem substâncias que matam as outras. E, portanto, uma das razões que pode explicar, por exemplo, porque é que as algas verdes não crescem por cima das algas vermelhas, é que essas algas vermelhas segregam e libertam substâncias que dificultam elas agarrarem-se lá ou, inclusivamente, as matam os estágios iniciais quando elas se agarram. Mas depois, portanto, ou seja, a primeira camada seria, naquela sítio terá sido de algas verdes, mas depois, ao longo dos anos, foram-se instalando as algas vermelhas e quando as algas vermelhas se instalam, já nada as tira dali. E, portanto, aquilo acaba por ir àquela comunidade clímax. No limite, por causa das questões da competição, uma comunidade clímax seria constituída por uma única espécie. Se tudo fosse absolutamente estável, a espécie que fosse a melhor competidora de todas era aquela que acabava por dominar aquilo tudo. Na prática, há sempre
não são, há sempre perturbações, não são catastróficas, mas há sempre perturbações. Vem um mar mais alterado e atira um calhau para ali e arranca um bocado daquelas algas. Okay? Voltam a crescer ali algas diferentes. Vêm umas lapas, por exemplo, e abrem um buraco ali nas algas. E que é um outro sítio onde se pode começar a colonização de novo. E por isso, quando nós olhamos para aquele tapete de algas vermelhas, o que nós vemos é um bocadinho de coralina ali, um bocadinho de pterocládia acolá, um bocadinho daquele outro musgo, que tem muitas espécies ali, etc. Portanto, aquele matiz, aquelas várias espécies que estão ali entrosadas, têm a ver com perturbações. Alguns ali naquela história houve perturbações que fizeram com que umas vezes se vingasse uma espécie, outras vezes vingasse outra. Okay? Aliás, isso leva-nos, já agora, para que isto é importante a gente ir adiantando, leva-nos para os mecanismos de sucessão ecológica. Isto agora já é uma coisa um pouco teórica, mas de qualquer forma, é importante, portanto, é clássico, quando se estuda a sucessão ecológica, é clássico mencionar estes 3 principais mecanismos. Okay. O primeiro é aquele que é mais conhecido, talvez, que é o mecanismo da facilitação. E o mecanismo da facilitação, o exemplo que é muitas vezes dado, que é o próprio exemplo que é muitas vezes utilizado para apresentar a sucessão, é o exemplo terrestre e das plantas terrestres. Quando há uma nova ilha que se forma, por exemplo, essa ilha nasce estéril, assim como todas estas ilhas nasceram completamente estéreis, de lava incandescente, de cinza a temperaturas elevadíssimas, portanto isto era completamente estéril. E depois a vegetação teve que se ir instalando. E o exemplo que normalmente se dá é que as primeiras plantas a colonizar um determinado sítio são aquelas plantas mais simples, os líquenes, que são extremamente resistentes, não precisam de nada, não precisam de nutrientes, podem viver de água e pó e sol, e musgos, eventualmente, nas zonas mais úmidas, musgos que podem crescer em cima das pedras, porque não precisam de sol. Mas a questão é que, a ideia também é que, quer os líquenes, quer os musgos, mas sobretudo os líquenes, vão degradando a própria rocha onde crescem. Okay? Os líquenes não são assim tão indefesos como isso, e uma das coisas que eles fazem é segregar substâncias ácidas que vão degradando a rocha onde os líquenes crescem e a vão, para eles poderem sacar os seus nutrientes. E ao fazer isso, estão a contribuir para a formação de solo. Quando os líquenes morrem, quando os musgos morrem, a sua própria biomassa acumula-se e ao longo do tempo vão fazendo solo. Okay? E agora o solo, por um lado, dificulta a fixação dos líquenes e dos musgos, mas por outro lado facilita, e daí o nome, a fixação de espécies de plantas superiores. Okay? E portanto aí um dos mecanismos de sucessão ecológica é este mecanismo sequencial. Então, vem a espécie A, porque é a única que consegue lá crescer. Essa espécie A modifica o ambiente em prejuízo para si própria, mas em benefício para a espécie B, que é a espécie que vem a seguir, e o processo repete-se. Okay? E, portanto, durante muito tempo este era o mecanismo standard para explicar a sucessão ecológica. Atualmente há mais 2. Okay? O primeiro é, um deles é este da tolerância. Vamos ver se eu consigo explicar isto. O que aqui diz é que as espécies diferem na tolerância à limitação de recursos e só as mais tolerantes persistem. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que numa primeira fase, isto é outro mecanismo que se pode aplicar a outras comunidades, que é a ideia de que as espécies à medida que mais e mais espécies vão chegando à comunidade, a quantidade de recursos disponíveis para essa espécie
vai diminuindo. Lá está, mais uma vez, por fenómenos de competição. Okay? Portanto, numa primeira fase inicial da sucessão, há muitos recursos, sejam os quais forem, nutrientes, espaço, alimento, o que for, e, portanto, numa primeira fase, muitas espécies podem existir num determinado sítio. Okay? À medida que essas espécies depois se vão desenvolvendo, a sua densidade vai aumentando, os recursos começam a diminuir. E, portanto, no final, a comunidade clímax é formada por aquelas espécies que são mais tolerantes à ausência de recursos. Portanto, as espécies que são menos exigentes em termos de recursos são as espécies que subsistem, as outras desaparecem. Okay? Portanto, este é um outro mecanismo muito diferente do primeiro. Okay? E o segundo, e depois estas coisas também não são estanques e, portanto, pode haver misturas destas duas coisas. Mas vamos lá ver, assim, teoricamente, o terceiro mecanismo, que é o da inibição, é de que acontece quando qualquer espécie ou conjunto de espécies pode viver num sítio, tem que lá chegar primeiro do que as outras. Ok? Ou seja, a inibição aplica-se quando uma espécie chega a um sítio e inibe a colonização por outras. Aliás, quando eu estava a descrever aquele mecanismo das algas, aquilo que eu estava a descrever era um mecanismo de inibição. Se há uma pedra que vem atirada pelas ondas e que abre um buraco, abre uma clareira no meio das algas, a alga que crescer lá primeiro inibe o crescimento das outras. Okay? Se as coralinas puserem um primeiro pé nessa zona, elas inibem outras que cresçam lá e, portanto, fica ali uma manchinha de coralinas. Okay? Se por acaso, na altura em que a pedra atingiu, em vez das coralinas, o que andava na água eram as pterocládeas, é um tufo de pterocládeas que vai crescer ali. Okay? Isso faz, como aqui diz, que a comunidade clímax seja muito variável, porque depende de uma série de fatores aleatórios. Okay? Portanto, são três mecanismos muito diferentes, não são mutuamente exclusivos, podem acontecer uma coisa ou outra, mas torna muito complicada a análise de uma sucessão ecológica, porque pode estar a acontecer muitas destas coisas, okay? Qualquer uma destas coisas. E, portanto, em sítios, isso é que torna muito difícil estudar a sucessão ecológica em situações concretas. Eu tenho mesmo que terminar agora, mas porque o que as pessoas fazem é seguir o que é que está a acontecer. A interpretação do que é que está a acontecer e o tipo de mecanismos de sucessão é que é muitas vezes difícil de seguir. Por exemplo, este gráfico que nós temos aqui é da sucessão ecológica numa plataforma petrolífera. Okay? Portanto, estas plataformas petrolíferas são construídas em terra, obviamente, e depois são levadas para um sítio e são postas e ficam ali a produzir combustíveis fósseis e a dar cabo deste planeta. E estes dados que aqui temos são medições da densidade da percentagem de cobertura de diferentes espécies ao longo do tempo, portanto, neste caso ao longo de 3 anos. E o que é que nós vemos? Vemos que numa primeira fase, por exemplo, os briozoários são logo, atingem percentagens de cobertura muito grandes. Estou a olhar aqui para o gráfico, para o primeiro gráfico em cima à esquerda, porque nós temos aí 3 profundidades, 6 metros, 12 metros e 18 metros. Okay? Portanto, isto varia com a profundidade. Mas à superfície, os briozoários são logo os primeiros a colonizar. Em maio, 40% daquelas pedras, daquelas pés, estavam cobertos de briozoários. Mas já em agosto ou em setembro, já a densidade de briozoários tinha diminuído e tinha aumentado a tunicados. Okay? Mas em janeiro do ano seguinte, já os tunicados tinham desaparecido, os briozoários estavam a diminuir e eram os anfípodes que estavam a aumentar, okay? Que ocupavam a maior parte do espaço. E por aí fora. E, portanto, depois, agora, qualquer um deles estava a diminuir, porque se a gente agora olhar para o gráfico do lado direito, o que estava a acontecer é que as esponjas e os mexilhões estavam a aumentar de densidade. E, portanto, em maio
de 2001, a 6 metros de profundidade, a comunidade era dominada por cracas, por mexilhões, e os briozoários e os tunicatos tinham praticamente desaparecido. E havia anfípodes por lá. Ok? Aqui estarão, portanto, agora, o que é que, e coisas parecidas aconteceram nas outras profundidades, embora águas mais profundas, as esponjas, por alguma razão, são competitivamente dominantes em relação aos mexilhões. Okay? Por exemplo, os mexilhões só estão bem representados a 6 metros de profundidade, a 12 e a 18 já praticamente não há mexilhões. Okay? E mesmo as cracas vão diminuindo e ficam as esponjas. Agora, o mecanismo que está por trás disto é muito difícil de analisar, portanto é preciso depois fazer experiências, nós não vamos agora ver isto. Eu vou passar este esquema, porque este esquema era uma ilustração de como a comunidade de fitoplâncton do oceano é também uma comunidade que se altera permanentemente por causa daquilo que a gente pode considerar uma perturbação crónica, como ao longo do ano há alterações significativas na temperatura, na mistura da termoclina e, portanto, na quantidade de nutrientes, a comunidade de fitoplâncton está constantemente a ser alterada. Okay? Em cada mês existem diferentes espécies de fitoplâncton que são mais abundantes, etc. E, portanto, este aqui é um exemplo de uma comunidade que é cronicamente perturbada. Pronto. E deixem-me cá ver. Deixem-me passar. Eu vou passar isto aqui um bocadinho rapidamente, porque, pronto, isto são mais exemplos de comunidades e de sucessões ecológicas. Este é o exemplo das sucessões ecológicas nas baleias, portanto, nos grandes cetáceos, quando afundam, dão eles próprios origem a uma sucessão ecológica que está muito bem documentada. Sucessão ecológica é essa. Não sei se vocês leram isto. Deixa-me fazer aqui uma pergunta. Que tipo de mecanismo... portanto, para já, alguém leu esta parte desta descrição do que é que acontece das fases de sucessão numa baleia quando cai no fundo? Não. Não. Ok, então, muito rapidamente, já agora para solidificar os conceitos e trazê-los até um bocadinho à parte marinha, não é? Portanto, quando uma baleia cai no fundo, cai num ambiente em que há muito pouca comida, num ambiente que é caracterizado por ter pouca comida. E então, numa primeira fase, temos, sobretudo, grandes predadores como os tubarões, que removem a gordura, removem o músculo da baleia. Portanto, às vezes não é preciso muito tempo, uns dias, os grandes tubarões, fazem uma limpeza da maior parte da gordura e dos músculos. E depois há uma outra fase em que ficam ainda pequenos resíduos de gordura e de músculo, mas já não em quantidades que se permitam permitam a alimentação dos tubarões e, portanto, dão espaço a peixes mais pequenos, a invertebrados, camarões, etc. E gera-se ali até, depois sobre os ossos, gera-se ali até comunidades de invertebrados que se alimentam dos outros invertebrados que vão lá alimentar-se, etc. Portanto, mas de qualquer forma, animais mais pequenos que aproveitam ainda o que há agarrado aos ossos. A fase final é uma fase bacteriana em que a matéria orgânica que existe é a matéria orgânica que está dentro do osso e, portanto, em que nenhum animal consegue chegar. E, portanto, aquilo é uma fase mais bacteriana, em que são bactérias, que chamam o sulfophilic stage, em que, sobretudo os lípidos, mas a matéria orgânica que está dentro do osso é decomposta por bactérias
e depois, eventualmente, essas bactérias eliminam alguma matéria orgânica que chega ao exterior e que pode servir de alimento até a pequenos invertebrados, como essas lapas que aí estão, ou inclusivamente aqueles tipos de animais de profundidades que se alimentam dessas próprias bactérias. Pronto. Ora bem, este processo de sucessão ecológica, que mecanismo é que vocês diriam que está aqui por trás? Portanto, destes mecanismos que a gente aqui pôs. A facilitação, a tolerância ou a inibição? A facilitação. Porquê, Sandra? Porque a baleia morreu, que é malo para ela, pero dá paso a que se alimenten dela outros organismos. Sim, mas o que é certo é que a gente tem três comunidades aqui, ok? Uma comunidade que é de tubarões, outra comunidade que é de invertebrados, outra comunidade que é de bactérias. E, portanto, há aqui uma transição de vários tipos de comunidades. E tu disseste que o mecanismo que estava aqui a atuar era um mecanismo de facilitação. Sim. Em que os tubarões acabam por limpar o maior da carne e da gordura, que permite depois a colonização dos ossos por outras espécies oportunistas e depois pela parte das bactérias no interior dos ossos. Exatamente. Portanto, este aqui é um exemplo clássico de sucessão ecológica por facilitação. Porque cada conjunto de espécies, cada etapa transforma o ambiente de modo que é prejudicial para si própria, mas benéfica para os animais que vêm a seguir, para a fase que vem a seguir. É um bocado como os líquenes, como eu estava a dizer ainda há bocadinho. Os líquenes desenvolvem-se, morrem, criam solo. Os líquenes não vivem no solo, mas as plantas vivem. E, portanto, ao transformarem o ambiente, os líquenes estão a trabalhar contra si próprios e vão ter que ir procurar outro sítio. Estes tubarões, depois de comerem toda a carne que tem naquela baleia, têm que ir à procura de outra baleia. Já não tem mais. Portanto, os tubarões já não podem ficar ali. Mas há outros organismos que sim, que agora já podem e se vão desenvolvendo ali e por aí fora. Ok, portanto, esta é uma ilustração do mecanismo de facilitação. Uma última coisa, que é mesmo a última que a gente tem que terminar, mas portanto, que faz parte daqueles conceitos-chave da sucessão, que é esta ideia de que ao longo do período da sucessão, há uma variação da diversidade de espécies. Ok? E podia-se pensar que quanto mais tarde na sucessão, maior o número de espécies, e portanto podia-se pensar que a diversidade aumenta com a sucessão ecológica, com o estado da sucessão ecológica. Os vários trabalhos que têm sido feitos tendem a concluir que isso não é assim, ou seja, que há de facto uma fase inicial na sucessão em que a diversidade aumenta, mas depois, se as condições ambientais estiverem muito estáveis, se não houverem perturbações, a fase clímax é uma fase em que há uma redução da biodiversidade. Okay? Porquê? Mais uma vez, por questões de... Portanto, porquê? Numa primeira fase, na fase inicial, porque as espécies pioneiras, que são as únicas que podem viver naqueles ambientes, são depois gradualmente substituídas ou complementadas com outras espécies que já vão podendo estabelecer-se ali. E, portanto, numa primeira fase, à medida que o tempo passa, a diversidade vai aumentando. Quando já chegaram e já se estabeleceram naquele local todas as espécies que podem ter ali o seu nicho, então o que começam a ver são mecanismos de competição. Okay? E esses mecanismos de competição tendem a excluir
umas espécies e a beneficiar as espécies que são competitivamente superiores. De modo que a diversidade diminui outra vez. Ok? E portanto, numa sucessão ecológica nós esperaremos ter maior biodiversidade nas fases intermédias da sucessão ecológica. Dito de outra maneira também, se houver alguma perturbação, é bom haver alguma perturbação na comunidade para que a biodiversidade aumente. Okay? Se não houver essa perturbação, a biodiversidade tenderá a diminuir. Okay? Pronto. Este é um conceito importante porque, aliás, este último slide é mesmo o último slide, a gente vai ficar por aqui. Este último slide também pretende mostrar isso nas costas, num exemplo aqui também do intertidal, okay? Em que, lendo aí da esquerda para a direita, portanto, tendo rocha lisa, não é? Rocha nova, primeiro crescem lá algas oportunistas, depois começam a crescer outras algas mais perenes, algas que já se podem fixar e crescer durante mais do que um ano, portanto vão ocupando o espaço e vão excluindo as algas oportunistas, mas depois eventualmente chegam cracas, e as cracas acabam por afastar as algas, e depois por cima disso, quando os mexilhões lá chegam, eles ocupam todo o espaço e estabelecem uma comunidade clímax com uma espécie. Okay? Portanto, quando é que a comunidade é mais diversa? É aqui no meio, na situação em que temos algas, se calhar 1, 2, 3, 4. Será a quarta comunidade que está aqui no meio, em que há cracas, em que há algas, várias espécies de algas, e portanto é quando a diversidade é máxima. Ok, pronto. E este era só um exemplo, portanto não interessa. Ok, portanto, dos conteúdos mais teóricos da sucessão e da competição, ficamos hoje por aqui.